programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. É isso aí, galera! Estamos aqui e eu vou falar pra vocês, têm compromisso comigo, é isso aí. Toda quinta-feira, a partir das 21h30. É isso aí, compromisso armado comigo, o Michael Câmara. Estamos começando o primeiro programa e não tinha como ser diferente. Tenho que chamar ele, né? Ele que é um dos times mais tradicionais da Várzea. Ele que é o presidente do União Gonzaga. Boa noite, Lucas Miranda. É um prazer tê-lo aqui comigo. E, cara, melhor ainda, o primeiro programa do Prorrogação. É isso mesmo, primeiro programa e não podia ser diferente, tinha que ser com você. Boa noite, é com você, meu amigo. Boa noite, Mike. Boa noite a todo mundo aí que vai estar assistindo esse programa conosco. A gente fica feliz pelo convite, muito mais, né, por essa nova caminhada de vocês, por esse novo programa, enfim, né? Assim que você mandou o convite, a gente já aceitou de prontidão. E é isso, vamos aí bater um papo, vamos falar um pouco sobre a União. Luquinhas, só para você entender como funciona esse trem todo aí. É o seguinte, perguntas diretas, respostas diretas. A única coisa que eu não quero, meu amigão, que você fala, eu não quero responder, não. Você falou comigo quando eu te convidei que você falou que responderia tudo. Então nós vamos para as perguntas e respostas. E eu vou te falar, meu amigão, nós temos perguntas do VAR, temos perguntas do Danilo Número, tem pergunta de Michael Câmara e tem pergunta também da internet. Nós temos hoje 11 perguntas para você, fora o segundo bloco que nós vamos falar do pênalti. Se você deixa bater o pênalti no teu time ou se você não deixa. É isso aí, galera. Então, o bicho vai pegar hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos para a primeira pergunta, Luquinhas. Você quer falar alguma coisa antes? Quer falar um pouquinho do União Gonzaga, da história? Que você quiser, fica à vontade. Não, o União, assim, né? Eu acho que é uma história que sempre foi um time muito tradicional, né? E com o VAR a gente conseguiu contá-la de uma forma um pouco mais bonita, né? E conseguindo eternizar, né? Através das paredes da nossa casa, né? Com os troféus, com quadros. Então, assim, a União é um clube de 1950, né? E a União sempre foi uma das, se não a maior representatividade do bairro, que é um bairro extremamente pequeno, e que sempre foi muito isolado, e através da União sempre foi a forma da gente se representar em relação à cidade, né? Então sempre se teve aquela ideia de que União o Gonzaga é a União e União é o Gonzaga e assim a gente vamos através, né? E nós vamos através do futebol falar sobre o nosso bairro e sobre o nosso time. Então, Luquinhas, como você frisou agora, antes da gente entrar nas perguntas, meu amigo, um bairro extremamente pequeno, um bairro de família, um bairro que está ali todo mundo junto. Como que é hoje você montar um dos times mais antigos da Várzea, se não o mais antigo, né? E eu falo assim, na atualidade hoje, jogando e representando. Como que é isso, cara, para um bairro pequeno como é a União Gonzaga? Como que vocês conseguiram, você, a sua diretoria, a diretoria antiga, todos, como vocês conseguiram fazer que isso acontecesse, virasse uma realidade? União, assim, ele teve muito pouco período de recesso, né? Assim, até da história em que eu sei, né? Assim, né? Desde que... Então, muito sempre foi por essa força da comunidade, né? Então, assim, União, num geral, sempre foi tocado por pessoas da comunidade. Sempre foi acompanhado por pessoas da comunidade e também, né, a gente brinca muito que o Gonzaga tem uma água que quem bebe do Gonzaga não sai mais dali. Pessoas que vão conhecendo a União, vão gostando, vão se aproximando e vão fazendo parte, né? Hoje até mesmo dentro da diretoria da União tem 2, 3, até mesmo 4 pessoas que não são da comunidade, né, nascidas na comunidade ou, né, moradoras da comunidade, mas que se identificaram com a comunidade através da União e hoje são pertencentes a ela. Então é isso, o União ele tem esse lance especial, né, que tem essa força e que faz, né, essa grandeza do União. Eu acho que a grandeza do União foi, né, ontem até tive a oportunidade de falar com os caras, são as pessoas que, né, fazem parte dele, né, desde a sua fundação, né, que pelo que nos contam sempre foi uma fundação bonita, né, foi a forma que foi fundado, né, o intuito da fundação.
e durante toda a sua história aí. E como que foi fundado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem, Luquinhas? Eu tenho 34. 34. Um meninão ainda que chegou aí na várzea e União Gonzaga com 75 anos, se eu não me engano é isso, 75 anos. É isso. Como que foi fundado? Como que tudo aconteceu? Né? Contam, né, sim, vou te contar a história. Você não estava vivo não, né? Não, muito longe. Contam, né, foi fundado pelo saudoso senhor Pedro Foloni, né, e o pessoal fala que ele era um cara muito entusiasta, né, era uma pessoa muito entusiasta, que gostava de reunir pessoas, de ter pessoas, de movimentar pessoas, né, e o seu Pedro fundou a União, porque assim, União, ele é oriundo da Rua União, que existe ali no Gonzaga. A Rua União, assim, né, ela é uma rua lateral ao campo. Né? E pelo que a gente sabe, assim, foram, né, basicamente duas famílias, né, a família Foloni e a família Aveiro ali, né, o pessoal que morava nessa rua, né. E no primeiro momento o campo do União, né, o campo do Gonzaga era um campo de terra. A fama que se tem, né, assim, até os mais antigos vão saber dizer melhor, que era o campo do Pedregulho, né. Então existia esse lance, né, do jogar lá no Gonzaga, mas era no terrão e tal, né. E é por isso que eu falo, né, do lance da força, que é até uma história que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que rolou uma ajuda de uma empresa próxima ao bairro, que eu não vou me recordar agora, em que pegaram um caminhão do Dominguinho, que é o antigo dono do bar, onde é o Bar da Várzea, né, que sempre foi um bar ali, né, naquele ponto. Pegaram o caminhão do Dominguinho, foram buscar grama, e o próprio pessoal plantando essa grama, né, fazendo essa grama pegar, regando, né, aguando. Então, assim, e aí a história, né, veio acontecendo. Na década de 80 existiu uma parceria bem legal com a Real Ferrame, né, que era uma metalúrgica que tinha ali no bairro, né, e aí, né, foi ajudando a União a criar força, tomar força, né, aí veio, né, os títulos em 87, e aí a história foi caminhando, né. Década de 2000, né, teve reacendeu novamente esse lance. O União, ele tem uma parada muito legal que, assim, basicamente todas as bases dos times do União foram montadas através do racha de sábado à tarde. Que hoje o racha de sábado à tarde é o União Gonzaga sábado, né? Então, assim, desde sempre foi esse lance. Não queria te cortar não, mas tem pergunta sobre isso. Mas segue teu baile. E assim, então, em 2001, né, do título varziano, foi oriundo também disso. Que existia esse racha, que no geral eram de pessoas do bairro, né? E aí foi mesclando com convidados de fora, montou-se o time de 2001, foi disputar o varziano, né? Que na época era varziano e amador, né? Talvez hoje uma Série A e Série B, né? Talvez, mas o nível do varziano era altíssimo. E aí montou-se. Meu irmão, na época, ele trabalhava em Mirassol, e o Campeonato Moveleiro de Mirassol era um campeonato muito forte. Trouxe mais algumas peças, né? Mas sempre existiu uma resistência muito grande do bairro em trazer pessoas de fora do bairro. Todo mundo queria só o pessoal do bairro jogar. Quem representa a União são as pessoas do bairro, né? E diz, né, até a história rápida, né? Perdeu a primeira rodada, né? Até o Penati, que era o treinador, cara, traz os caras, né? Aí foi onde trouxe, né? O Zezinho, que depois se tornou, né, um ídolo do União, enfim. E aí, né, a história foi acontecendo. A União bateu o campeão em 2001, né? E aí no 2002 foi para o Amador, enfim, né? Aí veio a década de 2010, né? Com 2013, 14, que veio ser parceria com o Wellington, que foi aqueles 2 anos ali com muito título para o time, né? E desde então, 2015 foi quando eu assumi, né? Diretamente, a partir de 2016, né? E estamos na luta aí até hoje. Quase 10 anos na frente do União Gonzaga. Quase 10 anos. Diretamente respondendo pela União, estamos indo para 10 anos na frente do União. Vou fazer uma pergunta para você do bar do União. E você assume aquele bar que ano? A gente... Cara, assim, aquele bar é um sonho antigo nosso. De verdade. No meu caso, é um sonho de moleque. E é um sonho que eu e meu irmão compartilhou junto dele, né? Antes dele acontecer. Mas sempre assim, né? Porque aquele ponto em si sempre foi bar, sempre foi boteco, né? E assim, muito antes de ser meu aquilo ali, né? De ser nosso, a gente já pagou do bolso para pintar o bar, passar uma tinta vermelha, fazer o símbolo do União e escrever Bar do União. A gente sempre gostou disso, né? Então, assim, teve uma oportunidade que um dos antigos donos lá, né? Tava bar lá cinza, branco, falei, pô, vamos
mandar uma tinta aí e tal, Vamos colocar a cara do União. Vamos colocar a cara do União. Então, assim, e aí a gente começou, né, com esse lance. Pô, uma vez eu vi um álbum de foto que o Titano tinha, né, a moda antiga, coladinho e tal. Aí ele bobeou, eu guardei esse álbum pra mim, eu falei, uma hora a gente vai usar. Fomos, né, eu já tinha minhas camisas do União, a gente foi e tal. E aí, assim, no momento certo, vamos abrir aquilo ali, no momento certo vai ser nosso. E aí surgiu acho que foi em começo de 22, se eu não estou enganado, começo de 21, no meio de 21, né, a antiga dona, né, entregou o ponto, porque assim, como aquele bar ele dependia basicamente do bairro para sobreviver, aí tinha uma rotatividade de donos muito grande, né, então a galera pegava, não tinha muita força, né, então era, né, porque dependia dali, o faturamento então, né, não se pagava, né, por mais barato que fosse o aluguel, né, enfim, não se pagava. Então a rotatividade era muito grande, né? E a última dona, né, antes de nós, quando ela devolveu, eu falei, pô, é a hora, vamos, né? E aí a gente, né? E num primeiro momento, nossa ideia era, Mike, vamos fazer um bar para ser um complemento de renda, para contar a história do União, e ponto. E virou esse sucesso todo. Hoje um dos bar... Vou falar para você, no samba, meu amigo, não tem para vocês hoje. Vocês então, assim, viraram o ícone em Rio Preto hoje. Vem pessoas de tantos lugares só para ir no seu bar hoje, Luquinhas. Então, cara, parabéns pelo sucesso que vocês ficaram. E eu acho que o bar, desde o primeiro dia, né, o dia que a gente fez o dia que teve a inauguração, né, foi até um ponto que eu olhei, eu vi, né, com toda aquela energia que tinha o bar, falei, isso aqui não volta mais atrás. Né, eu tinha até um outro emprego, né, que era corporativo, né. Cheguei na minha mãe e falei, ó, doa, não quero mais saber de roupa social na minha vida, que isso aqui... Tô partindo. Isso aqui não volta mais atrás, né? E realmente, cara, aquele bar, ele é um sucesso desde, literalmente, a sua inauguração e graças a Deus até hoje. Obviamente, com muito trabalho, né? Que aquilo ali nos consome muito tempo, são 7 dias de trabalho. Eu frequento muito ali, Luquinhas, então eu já vejo que você passa ali... Quantos trabalhos eu mesmo já te dei, então vamos seguir o baile. Até uma porta eu quebrei lá, então vamos seguir o baile. Danilo, eu vou falar um negocinho pra você que tá nos bastidores hoje. Você lembra que eu falei? Nós vamos se despedir da TV Rio Preto com a meia hora, porque nós vamos passar da meia hora. Vamos continuar seguindo o baile. Luquinhas, vamos pro que interessa agora. Você não vai mais se esquivar, não tem mais conversa. Você prometeu pra mim e agora são perguntas e respostas. E eu vou falar um negocinho pra você. Tem tanto... Nossa, minha, do Danilo, do VAR, que é junto nós dois, e temos também do pessoal da internet. Vamos começar leve. Eu quero começar com a primeira pergunta que nós vamos colocar aqui. Danilo, rola a primeira pergunta. Qual time tem trazido mais alegria para você? União Gonzaga ou União Gonzaga de Sábado? Essa pergunta vem da internet, do meu grande amigo Natan Araújo, do time do Araújo. Meu amigo, qual tá te dando mais alegria nos últimos tempos? Cara, obviamente assim, né? Assim, a gente até brinca que é uma coisa só. Ambos são uma coisa só. Mas, assim, por questão de campanha, obviamente o União Gonzaga Sábado hoje, né? E esse trabalho do União Gonzaga Sábado, eu comecei lá atrás com eles, né? E aí chegou um ponto em que, né, a gente quis alçar voos maiores, né? Com o nome da União em si. E os caras continuaram com o racha de sábado, né? E aí foram criando coragem, criando corpo e entraram em campeonatos e foram apanhando bastante, né? E agora criaram um corpo e estão batendo. Estão batendo. Então, assim, é o que eu até comentei num dos grupos da VAR esses dias, eu falei, cara, é que assim, às vezes passa batido, né? Que os caras não estão tão no foco, mas a gente conhece, sabe, né? Do potencial que se tem ali, né? Que até esses tempos atrás, 2, 3 anos atrás, era a base do principal, né? Então, assim, para mim não é surpresa, né, que o União esteja bem. E para mim hoje, assim, fora a alegria que tem sido, quem tem nos dado mais alegria é o União Gonzaga de Sábado. Mas, Luquinhas, brincadeiras à parte, eu vou te falar um negócio. É lindo quando tem no mesmo jogo, no mesmo campo, lá no distrito, campo 1, 2, 3, quando tem União Gonzaga e União Gonzaga de Sábado. É lindo a festa que vocês fazem. Então, meu amigo, parabéns de verdade. Imagina se sobe sábado. Pô, imagina os dois times da primeira. Cara, pra nós é um sonho. E se a gente tá brincando que vem bate os dois numa mesma chave, poxa, então assim, é lindo, cara, sabe? Não existe uma vírgula sequer de rivalidade entre ambos. Pelo contrário, existe ajuda, né? Então já hoje eu tava até trocando uma ideia com o Clebinho, né? Que é quem puxa esse projeto junto com o Jefinho. Falei, ó, como que vai ser domingo, tal? Já precisa de uma ajuda, tal? Já vou acionar os caras.
Então, assim, é tudo uma coisa só, né? Obviamente que pode ser que um dia os interesses batam, né? Então, assim, mas pô, a gente pode representar a União em duas frentes, então para nós tá lindo. Foi excelente. Não, parabéns, porque eu fui lá acompanhar um dia o União Gonzaga de sábado e você estava lá no campo ajudando o time. Então, meu amigo, parabéns. É isso. Vamos fazer o seguinte, Danilo Número, vamos para a pergunta 2. Vamos ver de quem vem a pergunta 2 aí, vamos lá. O Gonzaga precisa de renovação tanto na diretoria quanto nos jogadores? Essa pergunta vem do meu grande amigo Gabriel Santos. O Gabrielzinho, fera amigo meu, essa pergunta é contigo. Acho que é visível, né, em cima dos resultados que a gente teve esse ano, né? Assim, foi feito, né, uma mudança. Porque assim, o projeto com o Nelsinho, vamos voltar um pouquinho, começou, né, de uma forma que era assim, não se teria tanto investimento, né? A gente ia trazer, né, obviamente com investimento, mas caras que sempre gostaram dali. Fizemos aquela primeira Zona Norte, né, e foi meio que no susto, até por questões particulares minha e do Flávio, né? Assim que a gente convidou o Nelsinho, a gente acabou tendo alguns problemas particulares e não conseguiu se planejar da forma que a gente queria o ano passado. Então, aquela Zona Norte que a gente acabou perdendo do JP, né, foi assim, não foi do planejamento que a gente queria. Já nos organizamos melhor para a Série A ano passado, né? Creio eu que montamos um grande time com o Cléo Silva, né? Trouxemos o Alisson, o Cléo Silva, né? O Pablo estava conosco, em peças era um muito bom time. Perdemos por detalhe, né? Mas esse ano realmente as coisas não aconteceram, né? Saímos na Zona Norte, tentamos, né, dar uma reformulada para a Copa da Paz, que também serviu como um piloto, um teste, né, para preparação para a Série A. Só que bola é detalhe, cara, entendeu? A gente saiu dessa Série A sem tomar um gol sequer, em tempo normal. Então, assim, tá tudo errado? Não, mas também não tá tudo certo. Então, assim, existem peças que a gente vê a necessidade, não peças, né, necessariamente, setores que a gente vê. E pro lado de cá, foi uma parada que eu falei ontem. Infelizmente, assim, a gente não está totalmente unido e focado todo mundo dentro de um objetivo só pro lado de fora. Sendo muito sincero com você, né? E a partir do momento que pro lado de fora as coisas não estão 100% legais, dentro do campo, infelizmente reflete no campo. Então, assim, realmente agora é momento de renovação, tanto dentro quanto fora de campo. Porque eu acho que o campo é complemento. Tem projetos que dão certo quando está uma bagunça por lá de fora? Obviamente, tem. Mas, no geral, 99% dos casos tem que estar estruturado por lá de fora. Se lá dentro não está legal, reflete no campo. E assim, né, Luquinhas? É o que você falou. Olha só, vocês saem de um campeonato sem tomar nenhum gol. Realmente, alguma coisa está errada e tem que ser ajustada. Exato. Né? E um time tão grande como União Gonzaga tem que ser ajustado. Exato. Podemos para a pergunta 3? Vamos. Qual a sua maior decepção com a várzea de Rio Preto? Quero saber qual a várzea de Rio Preto. Minha relação com a várzea ela é muito mais através do União, né? E eu acho que assim, eu não posso dizer que eu tenho alguma decepção com a várzea, porque até mesmo depois que a gente abriu esse bar e a gente começou a ter todo esse, né? Porque, cara, o bar ele não é só do União, né? A partir do momento que você chega lá e você vê aquela quantidade de camisetas da várzea, a gente se aproximou muito mais de vários outros times do que se decepcionou, entendeu? Existem coisas de campo, né? A gente até teve um problema no último jogo, né? Extra-campo com o pessoal ali da Ponte, mas, cara, pra mim é coisa que acabou ali, morreu ali, vamos cada um pra sua casa, né? Mas, assim, uma decepção grande com a várzea hoje realmente eu não tenho, né? Assim, relacionada à várzea, né? Então, assim, para mim hoje, a várzea para mim ela é muito mais para a gente agregar, fazer amizades e conhecer pessoas através da várzea do que propriamente que a gente possa se decepcionar com algo. Não, eu ia te fazer uma pergunta em relação a São Paulo e Rio Preto, mas aqui no meu ponto aqui o Danilo falou que não é bom fazer a pergunta. Vamos fazer o seguinte, não, o Danilo tá bravo comigo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos para a pergunta número 4. Solta aí, Danilo. A eliminação pode gerar mudanças no elenco ou na comissão técnica para 2026? Como você avalia a campanha da equipe nesta temporada e quais lições ficam após a eliminação? Essa pergunta vem do meu grande amigo Wesley Teixeira, o cara das artes. Já de bate pronto. Comissão técnica a priori segue, né? Tá fechado. Tá fechado. Porque assim, cara, eu acho que antes de ser técnico, antes de ser qualquer coisa, o Nelsinho tem sido muito correto e homem conosco. Ele me procurou já logo depois. Vamos sentar, vamos conversar, vamos reunir todo mundo, vamos, sabe? Então, assim,
As coisas estão acontecendo dentro de campo, é visível para todo mundo que não tá, e ponto. Entendeu? Não vou ficar tentando inventar, mas tá legal? Não. Gente, todo mundo sabe que não tá legal, que tem faltado algo. Mas, assim, foi uma parada que o Nelson nos falou ontem que realmente esse projeto é feito por boas pessoas, entendeu? Não é possível que ele não vai dar certo. No momento ele precisa dar certo. É um projeto organizado, é um projeto estruturado, né? Assim, que a gente tenta passar o máximo de ilusura possível dentro desse projeto. Então não é possível que ele não vá acontecer, ele vai ter que acontecer, entendeu? Então assim, eu até troquei essa ideia com o Nelson, falei, cara, mas você continua confortável? Ele, sim, não vou esconder, não vou fugir do problema. Vocês querem que eu continue? Eu falei, cara, da minha parte tá tudo bem, e ontem a gente reuniu com o pessoal, vamos, é isso. Então assim, pode ser que aconteça, uma eliminação precoce e realmente se torne insustentável a sequência dele, né? Mas hoje está fechado com vocês. Está fechado conosco, entendeu? Então é isso. Jogadores, cara, tem 2 pontos, né? Obviamente, algumas coisas que a gente vai ter que reavaliar e outras coisas, cara, nosso momento não é bom. Vou dar um exemplo básico do Gui Lima, né? O Gui estava conosco. Diretamente não foi isso, mas, sabe, a partir do momento que vem um convite do Maquininha da vida, né? Pode ser que o cara repense, puta, lá tá batendo, lá tá chegando, lá, sabe? Então, assim, pode ser que aconteça situações nesse sentido. Então, assim, são 2 pontos, entendeu? A priori, da nossa parte, a gente vai rever algumas questões, mas a gente também sabe que pode ser que ocorram saídas nesse sentido, né? De caras que às vezes não estão se sentindo confortável com a forma que as coisas têm acontecido, né? E vão optar por seguir um outro caminho. É isso aí, Luquinhas. Mas eu vou falar pra você isso aí. É o momento, né? Tem que abraçar esse momento. E eu vou falar pra você, planta e daqui a pouco colhe. Eu acho que é isso. São pessoas boas, de boa índole, e as coisas acontecem. O Danilo não quer mais que eu comente. Vamos pra pergunta 5. Depois de... Aí não vai ficar bravo não, hein? Porque essa aqui veio minha, viu? É minha, é minha, ó. Eu sei do apelido já, fica tranquilo. Oitava. Depois de 3 vezes sair nas oitavas de final, qual a principal atitude a ser tomada para disputar algo maior? É acreditar que a gente tem tentado fazer o certo, porém a gente sabe que para ser campeão, cara, para bater, tem de se mudar a postura, entendeu? Para mim, nossos 80 minutos contra a Ponte foram bons, só que a gente entrou derrotado nos pênaltis. Para mim, Por que, Luquinhas? Porque assim, cara, vocês jogaram um jogão contra a Ponte, foi um jogão. Aí vocês vão para um pênalti, em 4 cobranças perde 3. Por que disso? Cara, eu creio muito que futebol é postural, né? É postura, é energia. Futebol, né? Se fosse, obviamente, se fosse, seria um computador. Não, cara, é postural, E a nossa postura mudou. Eu não sei, né? Eu até não estava próximo dos bastidores, né? Até ontem os caras falaram que, assim, existia uma confiança. Mas a hora que eu olhei e eu vi, assim, nosso time, que ele não estava com aquilo, vamos passar, sabe? Porque é visível. Os caras, é visível que eles começaram desde o primeiro minuto jogando por uma bola aquele jogo, entendeu? E aí é visível que muda. E a gente entrou pensando em matar o jogo no tempo normal, não querendo ir para os pênaltis, né? E é visível que muda-se a energia e a disposição hora que vai para os pênaltis. Então, assim, aí a partir do momento que o primeiro pênalti é o essencial. A partir do momento que você perde da forma que perdeu, até de certa forma, né? Até o pessoal falou, é a forma dele de bater, mas para mim soou como displicente a forma de bater aquele primeiro pênalti, da forma que foi. Então, assim, já é um banho de água fria. Perde-se o segundo, faz o terceiro, os caras erram o terceiro. A hora que a gente vai fazer, perde novamente. Então, assim, era o dia que não era pra acontecer, cara, entendeu? E bola também tem isso, infelizmente. Tem, com certeza. Então, assim, é o que a gente tá batendo, a gente tá martelando. Tente se mudar a postura, entendeu? Se não se mudar a postura, se não, né, tiver o tesão em querer chegar, vai continuar nessa, vai continuar batendo. E sempre a gente vai sair de um campeonato com aquela sensação. Poderíamos ter chegado mais longe, poderíamos ter feito mais. Ou com o elenco que vocês montaram, que vocês deram, né, quietinho, poderia estar brigando pelo título. Exato, entendeu? Então, assim... E é isso. Se não mudar a postura, vamos continuar sofrendo dessa forma. É postural, entendeu? É entender o que União é, o que União significa para nós, o que, né, União representa para a comunidade. Talvez ainda não entenderam dessa forma. A partir do momento em que entenderem isso, em que verem, o quanto que a União representa para muita gente ali,
tá ligado? Que União é a maior alegria de muito cara, né? A maior fonte de, né, de extravasar de muita gente ali, né, de amor, de tudo mais. A hora que entenderem isso de uma forma real e as coisas vão acontecer, entendeu? Então, assim, eu até vejo que muito cara sentiu a derrota, vários jogadores mandaram mensagem, vieram. Então, assim, mas isso tem que ser um consenso geral, entendeu? Tem que sentir que é a União Gonzaga. É isso, é isso. É isso aí. Danilo Número, vamos pra sexta pergunta. Qual sua maior decepção com... Esquece a Várzea agora. Com União Gonzaga enquanto diretor e presidente em frente à União? Talvez não decepção, mas sim frustração com esse momento que a gente está vivendo, né? Porque assim, Mike, voltando um pouquinho, né? Desde que a gente assumiu em 2016, a gente nunca teve nada relacionado a estrutural. Nosso jogo antes contra o Eco Santo Antônio na Zona Norte, para mim foi muito marcante, que eu subindo pro campo 3, né? E aí eu olhando, pô, o time aquecendo com um preparador, os goleiros aquecendo, uniforme novo, comissão técnica, torcida, cara amarrando faixa. Me voltou a cabeça lá em 2019, um jogo no mesmo campo 3, contra o Viracopos, 2019, 2020, em que eu cheguei no campo, eu com um saco de roupa, uma bola e uma faixa do Sempre ao Teu Lado. E logo depois chegou meu irmão, chegou o Mazer, assim, um pessoal. Mas assim, União, cara, tava... Não tinha estrutura. Não tínhamos estrutura nenhuma. Montamos o time uma semana antes do campeonato, nessa oportunidade. Pegamos uma chave fodida com Viracopos, que era atual vice-campeão, Jardim Sônia, que é o atual Botafogo, e Portuguesa da Sul, se eu não me engano, né? Que foi logo depois que acabou a parceria com o Wellington lá. Então, assim, a gente pegou uma chave fodida e não tínhamos time, né? Então, pra você ter noção, na hora que a gente fechou ali, eu chamei o Jean, que foi um cara de Mirassol que me ajudou muito, que é um parceiro, pô, tenho uma enorme gratidão por ele. Falei, aquele menino ali joga do quê? Ele falou, volante. E aquele? Volante também. Eu falei, e aí? Mas quem vai? Aquele ou aquele? Sabe, assim, eu não conhecia quem tava. Então ele veio de Mirassol com 2 carros, a gente tinha a base dos meninos sábado, e fomos, entendeu? O uniforme velho, faltando meia, entendeu? Então, assim, aí a hora que eu olhei esse ano, eu falei, cara, olha, né? A gente tem um investimento, né? né? Que você chegaram... Eu falei, puta, a gente gastando, sei lá, 4 pau por jogo, 4 pau e meio. E eu não tinha 100, tá ligado? Então, assim... E aí, evolução. Você viu tudo a gente evoluiu, e aí nos frustra saber que, pô, obviamente, um campeonato são 32, somente um que vai ser feliz. Não é fácil. Entendeu? Mas, assim... É um projeto que ele precisa dar frutos, que ele precisa render mais. Então, assim, talvez não decepcionado, mas sim frustrado. Então... É que, na verdade, Luquinhas, o nome União Gonzaga é muito forte hoje na Várzea. Então, realmente, é isso. Eu acho que essa é a maior decepção que você tem. Cara, a força da União Gonzaga e pelo que vem sofrendo. Exato. Vamos fazer o seguinte? Danilo Número, vamos para a 7ª pergunta. Cara, não tinha como não colocar tudo isso que esse cara falou, que esse cara é um cara, como você acabou de falar, é um cara foda, um cara fenomenal. Vê essa pergunta dele. Primeiro, eu queria falar que admiro muito o Luquinha. Um cara muito humilde e muito gente boa. Mas a pergunta minha para ele é, como presidente do União Gonzaga, qual jogador que seria o jogador da Várzea que, se ele pudesse escolher, ele levaria de maneira imediata para o União? E essa pergunta vem do meu grande amigo Léo Castel, um cara fenomenal, como você disse. A resposta é contigo. Foi um dos caras que realmente mudou a chave, né, dentro do Maquininha, então, puta cara sensacional também. Cara, assim, eu acho que um cara que já teve conosco e que, se eu pudesse trazer, o garçom fica até enciumado se eu falar, né? Mas assim, até foge dos padrões de um meia, de um atacante, é o Gessimar, né? Que o Gessimar, assim, às vezes até nos passa batido, né? É um cara que ele foi campeão paulista já pelo Ituano, né? Da Série A1, entendeu? Só que ele não tem os holofotes, ele não tem um glamour de um meia, de um atacante. Só que é um cara assim, além de ser muito bom jogador, foi o melhor que eu vi. Então, o problema ali? Sabe, cara, a gente teve uma uma norte a sul, se eu não me engano, 2022, né, que a gente pôde trazer ele, e o nosso time não tinha investimento, era um time de amigos, e a gente trouxe ele para complementar, cara, e esse cara elevou o nosso nível lá em cima, entendeu?
Então, assim, além da liderança que ele tem, da imposição que ele tem, e é algo que eu acho que falta nós justamente para essa questão postural, né, que eu acabei de falar, entendeu? Então, assim, esse cara para mim, na posição é o melhor, só que infelizmente para ele, igual ele comentou comigo, a idade está chegando, as dores estão começando a aparecer, né? Mas é um cara sensacional. Então, o que você acabou de resumir para mim que a Várzea tinha que ficar de olho no Gessimar. É o que não Deixa ele quietinho, o Garçom fica doido. O Garçom bravo com a gente. Vamos para a pergunta número 8, Danilo Numer. Em que ano você assumiu, você até comentou no ano que você assumiu, né? Mas em que ano você assumiu a presidência do União Gonzaga e quantos títulos ganhou? E mais uma pergunta, você acredita ser o melhor presidente da história do União? Isso quem falou, nosso grande amigo Sérgio Mota, Serginho lá do JP, um grande abraço pro meu grande amigo Serginho. Cara, eu nunca me vi como, né, sem demagogia ou modéstia, eu nunca me vi como presidente do União, nunca. Até porque quando eu assumi em 2016, né, num primeiro momento, né, foi um projeto que a gente trouxe o Bocalão, a Ageu, né, que ele tinha acabado, assim, recentemente o projeto do Sem Segredo, então veio, né, aquele time do Sem Segredo, só que já envelhecido. A gente fez uma primeira fase bem complicada, quase caímos, né? E aí, a partir de 2017, né, com esse lance da base do sábado, a gente assumiu. Só que assim, não existia presidente. A gente tocava o time, né, como treinador, como treineiro, como ajudante, Então assim, nunca existiu esse estigma de presidente, né? Então sempre foi muito mais da intenção de ajudar. Eu respondo pela União diretamente desde 2016. Ponto. Estive junto no projeto de 2013 a 2015, né? No projeto do Wellington. Eu ajudava na comissão, estava junto, assim. Não era eu quem tomava as decisões. E aí as coisas foram tomando forma, né? Igual eu falei, a partir de 2022, com o bar, que, cara, para mim o bar foi essencial, né? Para que esse projeto começasse para existir financeiramente, né? Através de recursos que o bar consegue trazer pela visibilidade que ele tem, né? Então foi onde a gente começou a fazer parcerias através dele. Então, assim, títulos falando, cara, assim, tivemos a Norte-Sul de 2023, né? Nesse projeto com o Wellington. Só que, assim, títulos diretamente nosso, não preciso mentir para você. Obviamente, o título é do União, né? Foi feito aqui, é do União de 23. Entendeu? Mas no projeto nosso a gente realmente não tem 100% um projeto nosso. Teve-se com essa parceria com o Wellington, batemos vice no Secap, terceiro na Norte-Sul, teve algumas boas campanhas, mas diretamente o título foi o de 2023 Norte-Sul e dentro daquele primeiro projeto também. Não sei se eu concordo 100% com o que você falou, eu acho, cara, união é união. Sim. Tá? Eu acho que união, independente de quem tava ali, quem veio junto, união. Porque eu acho assim, Luquinhas, sabe o que eu falo? Eu sempre brinco com o Danilo e falo com o cara, não tem ninguém que é maior que o distintivo do clube. Cara, não tem. Como eu falo pro Danilo, amanhã, se vai ser eu, vai ser ele, não tem ninguém hoje, nem eu nem ele, que é maior que o símbolo VAR do esporte. Então eu acho que isso, todos os times tinham que levar isso pro coração. Não tem que ter ninguém que é maior que o distintivo do clube. Como eu e o Danilo falam, amanhã, talvez nós não vamos seguir mais com o VAR do esporte, vai ser alguém que vai seguir, mas não tem, nem eu nem o Danilo é maior. As pessoas são passageiras, né? A gente tem que entender isso, né? Que o clube fica, né? As pessoas passam, entendeu? E ontem até eu falei, eu não quero me tornar refém do União, né? Não, e assim como eu não quero que o União se torne refém meu, no sentido que eu sou o dono do União, não, cara, tá ligado? Sempre que eu pude fazer para agregar, para trazer pessoas, a gente até falou, né, esses dias, já tivemos diretoria com 15 pessoas, entendeu? Muita gente só, né? Mas o que a gente sempre pôde agregar, a gente tentou, né? Então, assim, quando eu falo nesse lance, que foi muito mais, assim, quem puxou esse projeto foi o Zé Teado, né? Quem trouxe e encabeçou esse projeto, entendeu? Então, assim, mas estávamos juntos, né? Tentamos de alguma forma ajudar, até mesmo com o jogador, trouxemos jogadores, indicamos jogadores, entendeu? Então, assim, estamos na luta desde sempre, entendeu? Então, mas nunca me vi como presidente, sendo muito sincero com vocês, sem demagogia alguma, Mike. Sempre me vi muito mais querendo ajudar a União de qualquer forma que for,
do que propriamente com um rótulo, com um estigma de presidente. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, Danilo, nós temos a pergunta número 9, coloca pra gente. Vamos lá. Qual o maior nome da história do União Gonzaga? Quem faz essa pergunta é o nosso grande amigo Robson Rodrigues, ele que fica nas câmeras, ele que faz os treinos lá do VAR do Esporte hoje. Luquinhas, é contigo. Cara, pra mim, na minha concepção, e pra mim é até um negócio curioso, né? Eu não ouvi jogar pelo União, né? Pra mim, mas né, o nome do União é o Tadeu, na minha concepção. Em cima de tudo que foi aquele ano de 87 para o União, né? Talvez Tadeu, né, nessa figura importante dentro de campo, não somente isso, e o Titano, junto com ele, nessa figura, que eu falo que o Titano é uma figura folclórica do União, sabe? Todo esse simbolismo dele, eu acho que até o personagem dele, né, baixinho e tal, esse lance. Então, assim, creio eu que são as duas principais figuras do União na história dele. Né? Então, Tadeu, por esse simbolismo do capitão em 87, o cara que né, montou o time, né? Dizem né, que ele existiu o técnico, obviamente, mas era ele quem, né? Ele tinha esse dom do comandar o time dentro de campo, né? Então, e todo mundo fala, né? Acho que até o Zé já pode falar um pouco para você sobre isso, o quão mágico foi 87 para o União, né? Com os 2 títulos, e o vice-campeonato que existiu, né? Então, os 3 campeonatos que teve no ano, o União bateu o final em todos. Então, assim, para mim, são os 2 principais nomes aí da história do União. Então, os 2 nomes principais da história, Tadeu e o Titano. O Zé fala muito do Tadeu, ele gosta muito do Tadeu. E eu acho que o Titano é a cara do União Gonzaga. Por mais que ele é aquele baixinho problemático, mas é a cara do União Gonzaga. Ele é fera, um cara que ele é apaixonado. Tadeu jogou quanto tempo no União Gonzaga? Não sei te precisar quanto tempo que ele ficou, mas eu sei que entre 86 e 88, se eu não me engano, ele ficou, né? E aí depois foi pra Matinha e disse que aí também ganhou tudo lá, né, cara? Então... E o Titano é nascido, mora e ama o União Gonzaga, é isso? O Titano é tricampeão pelo União, né? É isso. 2 em 87, 1 em 2001, né? Tem me dado muito trabalho, mas... Titano e Tadeu, as figuras do União Gonzaga. Vamos para a pergunta número 10, Danilo. Uma pergunta problemática também, vamos lá. O que você está achando da gestão Kleber Kizumba, Edivaldo Júnior, vulgo Gordinho da Gaviões? Quem faz essa pergunta aí, ó? Você que faz essa pergunta, Danilo? Danilo Número. Cara, assim, eu acho que um bom acerto do Clebinho, creio eu que tenha sido, né, a escolha do Gordinho, em cima desse lance da vivência da várzea, né? O Paulo Estevão, né, que era o antigo, né, coordenador, o Paulo também ele era um cara muito técnico, né? Então, assim, tanto é que a gente usa a mesma base, né? Creio eu que tenha sido ele que criou, né? Que minha memória que me lembra né, desse formato, desse projeto. E aí o Gordinho veio com esse lance do talvez da ouvir vivência. Mais, né? Da vivência de ter vivido do outro né? lado e ouvir mais um pouco esse lado, entendeu? Todo mundo sabe que hoje o grande problema que se tem na várzea é o inchaço dela, que é né? Hoje ela está extremamente inchada no sentido de clubes. E a partir do momento em que você incha algo, você não consegue dar vazão. Você não tem campo suficiente, você não tem árbitro suficiente. E você não tendo árbitro, tua qualidade baixa. Você não tendo campo, tua qualidade baixa. Entendeu? Então isso eu acho que é um problema que eles vão ter que rever para 2026. E existe essa ideia, né, que vai mudar alguma coisa. Vamos ver na prática, né? Que a gente também sabe o quanto que a política ela é volátil, ela vai mudando. O que é verdade hoje, amanhã já não deixa de ser, enfim. Que eu sei que existe uma boa vontade, existe. Né? E por bem da várzea, a gente espera que essa boa vontade aconteça. Né? Então, assim, a priori, né, creio que foi o primeiro ano ou o segundo, né? Tem sido bom, tem conseguido conduzir, até mesmo em cima de punições, que o pessoal cobrava muito, né? Então, houve essas punições aí, porque precisa parar esse lance da, né, mas a questão briga, né, Lucas? Cara, acabou, já não dá mais, né? Não tem mais pra isso. Sabe? Por um outro lado, né, até assim, precisam rever essa questão também de organização da arbitragem. E para mim isso é urgente, entendeu? O menino que apanhou em Schmidt,
pessoal vinha falando muito sobre isso. E eu avisei também. Você me perdoou, mas eu avisei. Eu avisei. Cara, ele... Você me perdoou, ele é merda. prepotente demais. Ele, papai, então calma, meu irmão. E a partir do momento que às vezes pega um time... segura. Cara, você foi moleque, eu fui moleque, eu toquei time sendo moleque, né? É mais complicado, né? Hoje na tua cabeça mudou, mas naquela época é mais complicado. Então, assim, pega um perfil de um árbitro desse, com um perfil, talvez, de um time do outro. É risco de acontecer um problema. Então, assim, tente ouvir os times. Durante a semana do nosso jogo contra a Ponte, tentei procurar o Abud para conversar. Para nós ajudarmos ele na escolha de um árbitro. Nós, quando eu falo, sou eu e a Ponte. Eu e o Vampeta procuramos ele. O cara simplesmente ouviu meu áudio, mandou um joia e, sabe, assim, mandei novamente. Então, assim, eu acho que a partir do momento que começar, obviamente, eu sei que não dá para ouvir todo mundo, mas a partir do momento em que começar a ouvir o lado de cá, evita-se esse tipo de problema com o árbitro, entendeu? E você começa a melhorar também a qualidade, entendeu? Então é isso, cara. O que eu tenho para falar, o Gordinho sempre me deu muita abertura, né? Em cima de um problema que a gente teve, veio, me procurou, pediu nossa versão do que tinha acontecido, expliquei, posicionei. Então, assim, esse diálogo é bacana de se ter, entendeu? Porque senão fica sempre o erro estando do lado da várzea. E nem sempre é. Não, nem sempre é. Nem sempre, entendeu? Eu acompanho, nem sempre é, meu amigo. Então é isso, cara. E a gente espera que realmente que esses projetos que eles têm, né, pro ano que vem, pro outro, pro bem da várzea, que eles continuem. Algo que eu acho que precisa melhorar urgente, essa questão de premiação. Porque senão você começa, já os clubes começam a cansar. Só ir pra fora. E vai pra fora, porque, pô, pensa um Botafogo da vida, cara. Obviamente a gente tem investimento, né? E por opção a gente opta por jogar aqui. Mas você pensa um Botafogo, um clube que deve, penso eu, no mínimo 10 mil reais de orçamento por jogo deve ter. Que sentido faz uma premiação de 7, né? Nem lembro quanto tá esse ano, mas lembrando algumas acho que passou dos 20 mil, eu acho. Acho que passou dos 20. Então, assim, não paga nenhuma final de um clube desse, entendeu? Se chegar. Não paga nem a primeira fase, às vezes. Né? Não paga, entendeu? Então, assim, precisa pensar. Mas, por outro lado, pro lado de cá, a gente precisa dar esse respaldo para que eles pensem. Né? Quando a gente evita uma agressão. A partir do momento que uma empresa grande investe e sai numa TV tem uma briga, para de investir. Eles vão parar de investir, entendeu? Então, assim, a gente precisa, né, controlar. Acho que precisa dar uma enxugada na várzea, urgente, pro bem de todos, dos campos, dos clubes, da qualidade, né? Então, eu concordo com você, viu, Luquinhas? Tem que dar uma enxugada, a várzea tá muito grande. E não tem campo que aguenta, não tem arbitragem que aguenta. Luquinhas, vamos para a última pergunta do bloco aqui. Última pergunta, e eu acho que é a mais polêmica para você. Eu acho que é a mais polêmica. Vamos lá. A 11ª pergunta. E quem faz essa pergunta é o Danilo Número. Ele fala: qual o seu sentimento em relação ao Wellington Lourenço? Vamos lá. Eu vou até argumentar um pouquinho mais. O cara que ganhou vários títulos também por você. Não que ele ganhou. Por União Gonzaga, ele é um dos caras que também ganhou muito título com União Gonzaga. Qual que é o teu sentimento por ele? Vou tentar dividir isso em duas partes, tá, gente? Qualquer coisa que eu fale sobre campanhas, campeonatos e tudo mais, eu vou estar sendo minimamente hipócrita, entendeu? Porque se o futebol é resultado, houve seu resultado durante os dois períodos, entendeu? Só que eu acho que existe formas e formas de se conduzir situações, entendeu? E pra mim, ele errou em ambas as passagens, entendeu? Eu acho que a gente pode sentar e ser homem, trocar uma ideia e expor. Ó, pra mim já deu, tô saindo, tchau, entendeu? A gente não precisa ficar fazendo rodeios, ou esperar uma história, ou não, sabe? Cara, não tá te fazendo bem? Tchau. Bom, pessoal, vamos sentar aqui, ó, pra mim não dá mais, tô saindo, entendeu? Então, assim, existem formas de se conduzir, entendeu? Então, o que eu penso, cara? Os títulos ficam ali eternizados, entendeu? Só que isso é eu, Lucas, entendeu? Eu tive, principalmente na primeira passagem do Wellington, eu tive uma relação até de uma boa amizade com ele. Pelo menos da minha parte foi. E assim, saiu de uma forma, pra mim, assim, inventando-se uma história. Eu até brinquei esses dias, cara, eu ouvi um áudio que rolou, né, em relação porque tô pensando em parar.
Falei, cara, parece que eu tô ouvindo o mesmo áudio de 2015. Que eu vou parar, em janeiro assumir um time, 2023, né? Não vou tirar nosso erro do que aconteceu naquela Série A, né? Bola é passional. Erramos em ter invadido o campo, em ter acontecido o que aconteceu. Erramos. Na verdade, eu acho que vocês mais erraram em ter recolhido a faixa. Erramos. Vocês não podiam. Naquele dia, e em 2 minutos, tudo Bola mudou. mudou. É extremamente passional e bola é extremamente... Sim, é isso aí. Entendeu? Então, assim, São erramos. coisas difíceis de acontecer, mas aconteceu. Erramos nisso, nessa atitude, erramos numa fala que foi errada, entendeu? E que se apegaram nessa fala e que eu não preciso esconder. Os caras falaram, usou-se o termo, os caras só vieram roubar nós, usaram isso com um termo pejorativo de ladrão e todo mundo que tá no meio da bola sabe que não é o que é o roubar. Roubar, o cara tá Então, fazendo assim, corpo mole, mas não tem nada disso. Concordo contigo nisso daí também. Só que, por um outro lado, cara, eu fiz questão de mandar mensagem durante a semana para todos que se sentiram ofendidos, para as lideranças daquele time, entendeu? Só que a gente já entrou naquelas oitavas de final derrotado com maquininha. Novamente, postural. Entendeu? Nas oitavas, sim, com Entendeu? certeza. Ali vocês já entraram derrotados. E aí, já aquela, mas eu não tenho mais força para tocar esse projeto e não sei o quê, vou parar. Em janeiro estava assumindo um outro clube. Entendeu? Então, cara, eu acho que assim, a partir da mesma forma que você senta para tomar uma decisão e trocar uma ideia para começar um projeto, que você sente, troca uma ideia, olha no olho e fala, estou finalizando meu projeto aqui. Entendeu? Tivemos erros da nossa parte, mas eu acho que assim, e eu falo para você, cara, obviamente eu tenho visto que tem uma boa relação hoje dentro do JP, mas eu acho que ele nunca foi tão bem tratado na vida dele quanto ele foi dentro do Gonzaga. Sabe? Não só do União, da comunidade, entendeu? Que as pessoas acolheram ele, eu acho que de uma forma que ele nunca tinha sido acolhido. Então, poderia muito bem ter conduzido de uma melhor forma, entendeu? Então é isso, cara, sabe? É meu amigo? Não preciso falar pra você que é meu amigo, não. O respeito enquanto treinador que foi, enquanto títulos que teve, o nome dele tá lá no bar, os títulos estão lá. Da forma que eu posso contar a história dele, ela tá contada lá. Entendeu? Só que, cara, pra mim errou. Nas duas passagens errou. Entendeu? Ele, na segunda passagem dele, uma pessoa que falava comigo todos os dias, nem comigo não deu uma satisfação. Entendeu? Ó, estou saindo. Falou com meu irmão, comunicou que não tinha mais clima. E, eu vou parar. Em janeiro estava assumindo Mirante. Então, assim, são formas e formas de comunicar, de se conduzir uma situação. E pra mim ele errou em ambas as formas. Tá certo. É isso. Eu acho que a gente, assim igual eu falei, posturalmente, o Nelsinho tá tendo, com todos os revés, a gente tem uma postura de homem, sabe, correto como é. E é isso, cara. Ô Luquinhas, a prorrogação terminou no 0x0, nós vamos pros pênaltis depois do intervalo. Só vou te fazer uma pergunta, é sim ou não, só porque senão o Danilo já tá bravo, porque eu acho que nós já estouramos o tempo, mas nós vamos voltar pros pênaltis, porque a prorrogação acabou no 0x0, tem que ir pros pênaltis. Então vou só te fazer uma pergunta. O Wellington, tem possibilidade, é só sim ou não, de voltar pro União Gonzaga, sim ou não? Dentro de uma gestão minha, não. Não? É isso aí, vamos faturar e a gente volta em 2 minutinhos. Café Jataí e Café Castel. Há quase 30 anos de tradição, sabor e união, o Café Jataí e Café Castel fazem parte da sua mesa, com um sabor intenso e aroma agradável, com o seu grão tipo arábica, selecionados e moídos, extraindo o máximo de sabor, tornando assim um dos melhores café do Brasil. O verdadeiro café com o gostinho da roça, reunindo família e amizade, é encontrado nos melhores supermercados, garantindo a qualidade e bom preço. Quando for de café, vai com o certo, vai com o café tradicional, Café Jataí ou Café Castel, o verdadeiro café da família brasileira. Café Jataí e Café Castel. Chassis Tech, serviços de alinhamento de chassis, eixos e balanceamento de rodas em caminhões, ônibus leves e pesados, com equipamento a laser de última geração, agora também com completo posto de molas, com profissionais competentes e uma equipe sempre à sua disposição. Chassis Tech há mais de 30 anos servindo com qualidade e eficiência. BR-153, quilômetro 52, Distrito Industrial Dr. Carlos Arnaldo. Fone 3225-4327, São José do Rio Preto.
É isso aí, galera. Voltamos para o segundo bloco e tem mais. Infelizmente, a prorrogação acabou no 0 a 0. Vamos para os penal. E o Luquinhas tem que escolher dos 11 aqui, 5 jogadores. Vamos ver quem ele escolhe. Vem comigo. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui. Ô, Luquinhas, eu vou falar um negocinho para você aqui, ó. 11 jogadores, está aqui o goleiro até o número 11. Você pode escolher um número e vamos ver quem que é o jogador, se você deixa bater o pênalti do teu time ou se você não deixa de jeito nenhum. Vamos lá, vamos começar com o número 4. Número 4, vou até sacar ele aqui, ó, já vou tirar o número 4 aqui. Danilo, coloca pra gente quem que é o número 4. Número 4, Nelsinho, seu treinador. Você bate o pênalti ou não bate o pênalti pra ele e por quê? É uma grande pessoa, né? Que espero que consiga nos dar os frutos aí, o resultado que a gente tem tanto que, né, que a gente tanto quer aí. Então, bate o pênalti para ele. Boa! Luquinhas bate o pênalti pro Nelsinho. Luquinhas, vamos para a segunda cobrança. Eu vou chegar ali, ó, na segunda cobrança. Então aqui nós já tiramos o número 4. Vamos para as próximas. Luquinhas, segundo batedor seu, é todo seu, pode escolher o número. Número 7. Número 7, tá aqui o número 7, o próximo batedor. Danilo número, quem que é o número 7? Oswaldo Abud, é contigo. Igual bate ou não bate o pênalti? Vamos ver. Não bate pênalti. Não bate o pênalti pro Abud e o porquê? Cara, pra mim, eu acho que tudo é gestão, né? E eu sinto que a gestão dele em relação à arbitragem não tá legal, né? É igual, eu até falei nas perguntas, eu acho que minimamente, quando as coisas não estão legais, você tem que começar a tentar ouvir quem faz parte. Porque quem realmente é protagonista do futebol são os dois clubes, não é o árbitro. O árbitro, quanto menos ele aparecer, melhor é. Para ele e pro jogo, né? Então, assim, a partir do momento que as coisas não estão legais, eu acho que você tem que trazer quem está perto para tentar ajudar, entendeu? E eu acho que, às vezes, falta um pouco dessa humildade dele em querer ouvir, né? E talvez seja um pouco do retrato do que tá a Várzea aí hoje em relação à arbitragem. Então a bola fica no seu pé. Fica aqui. Vamos lá, vou voltar aqui para vocês. Estamos aqui com os próximos números. E eu vou falar para você. Olha aqui para mim, Luquinhas. Pode escolher mais o seu terceiro batedor. Vamos no número 6. Número meia dúzia. Cadê o meia dúzia? Vamos subir o meia dúzia para cá. Danilo número, quem que é o meia dúzia? Éder Russo. E aí, meu amigo? Éder Russo, bate pênalti. Éder tem uma história muito bonita no União, assim, vem já de muito tempo, né? É um cara que sempre ajudou muito o União. Então, por esse motivo, a gente bate o pênalti. Éder Russo, vou lá, vou puxar aqui, viu, Dan? Vou puxar, nós vamos aqui a bolinha aqui pro Luquinhas. Vamos pro quarto aqui, ó. Vocês podem ver aqui a numeração. Vamos lá, o Luquinhas tem que escolher o quarto batedor, se bate ou não bate. Luquinhas, pode escolher a numeração. Vamos no 10, número 10. Número 10? Eu sei quem que é, então vamos seguir o baile. O número 10 vem pro lado de cá. Quem que é? O Wellington Lorencin. Bate o pênalti ou não bate o pênalti? Não bate o pênalti. Isso, opinião minha, pessoal, Lucas. Então, por esses motivos, União sim, o Lucas não, então não bate o pênalti. Não bate o pênalti. Então, o Wellington Lorencin não bate o pênalti. Vamos pro próximo. É o 1, 2, 3, 4. É o quinto, o último batedor. E depois nós vamos mostrar pra ele quem ele ganhou ou quem ele perdeu na batida de pênalti. Então, Luquinhas, continua comigo. Escolhe o próximo número. Vamos no número 8. Número 8. Vamos subir o número 8 pra cá. Quem que é, Danilo? Bruno Marinho. Você bate o pênalti ou não bate o pênalti? Bruno Marinho. Bruno Marinho é um parceiro, né? Obviamente, sempre que a gente trata de política é um assunto delicado. Porém, o Bruno, né, desde o momento em que a gente procurou ele, sempre foi muito solícito com nós e um parceiro, né? E essa parceria que a gente tem com o Bruno vai até mesmo fora de campo da União, né? É um cara que nos ajuda em relação à comunidade, com as ações sociais. Então, o Bruno é muito querido por todos nós lá. Para ele, a gente bate o pênalti. Bate pênalti. Luquinhas, agora, pra gente encerrar esse programa, tem que ser sim ou não, se você deixaria bater o pênalti ou não, porque você perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores que poderiam ter batido o pênalti ou não poderiam ter batido. Vamos lá, o número 1, o goleiro, quem seria? Sim ou não?
Sim, sempre. Flávio Miranda, eu deixei o número 1, achei que você escolheu ele. Flávio Miranda, um beijo no teu coração, meu amigo. Vamos lá pro número 2, Danilo Número. Sim, eu queria poder justificar muito mais, mas para mim é o principal nome do União, a principal figura e a pessoa que mais ajuda o União. Então, com certeza. Então vamos lá, o goleiro já vazou, número 1 já foi embora. Vamos lá, número 3 é contigo, Luquinhas, Danilo Número. Zé Domingos. Zé Domingos tem uma história muito bonita no União, bate o pênalti também. Queria muito que ele estivesse conosco, né? Eu acho que ele deveria estar conosco, né? Por toda a história que ele tem no União. Não concordo, não gosto muito dessas andanças dele, né? Porém, em relação à União, para mim, o Zé bate o pênalti. Vamos lá, número 5 é contigo, Danilo. André Mantovan, grata surpresa, bate o pênalti, né? A partir do momento que eu fiz o convite, hoje é uma das pessoas que mais ajudam nós dentro do União, então com certeza bate o pênalti. Se ele vai fazer ou não sei, porque o nível de futebol dele é meio baixo. É fraco. Bate o pênalti. É fraquinho. Vamos pro número 9, Luquinhas. Número 9, fala aí, Danilo. É outro cara sensacional. Falei pra vocês na bate o pênalti, falei pra vocês nas perguntas, cara. União, ele é o que é, ele é grande que é pelas pessoas que tem nele. E esse é um deles. Bate o pênalti. Tá vendo, Jefinho? Ele bateria o pênalti pra você. E a última pessoa que você não escolheu, vamos ver quem que é. Número 11, coloca pra gente, Titano. E aí, Luquinhas? Titaninho, grande história da União, né? Tem me dado muito trabalho em relação ao VAR. Bate o pênalti, porém o goleiro pega. Pronto. Luquinhas, chega aqui de novo. É isso. Irmão, Tamo junto. muito obrigado, cara. Fantástico. Não teria como ser diferente. O primeiro convidado tinha que ser ele. O Luquinhas tinha que ser o primeiro convidado. Um dos times mais tradicionais, um dos times mais antigos da Várzea, um dos times que tem mais história. Luquinhas, muito obrigado pela tua presença. Cara, você foi monstro, cara. Parabéns pela tua resposta e parabéns pela tua participação. É isso, cara. A gente que agradece. Espero que tenha vida longa o programa, né? Então, assim, que seja o primeiro de muitos aí, né? Traga mais e mais pessoas para fomentar aí a Várzea. Até comentei hoje, a Várzea está quente, ela está, né? Seja fora de campo ou através de transmissões, dos programas, enfim. E que esse programa perdure e que cresça. É isso. Só vamos para cima, como diz um amigo meu, foguete ele só sobe. Embora o homem chegou lá, aquele Elon Musk lá, até o foguete tá voltando, mas vamos seguir o baile. É isso aí, chegamos no final do programa Prorrogação. Luquinhas, muito obrigado pela tua presença. Irmão, você foi fera, falou tudo que tinha que falar. Realmente você não pipocou. E quando você falou pra mim, eu falo e acabou a conversa. É isso aí, Prorrogação, esporte sem filtro com Michael Câmara. E é o seguinte, o próximo convidado da próxima quinta, eu já vou falar o nome pra vocês. Vocês já podem mandar pergunta no Instagram, mas só a partir de segunda-feira no programa VAR do Esporte. Então, assiste o programa, você vai saber quem é o próximo convidado e vai poder mandar as perguntas. Luquinhas, Tamo junto. Tamo junto. Beijos, tchau, até segunda-feira, se Deus nos permitir.